Então, acho que vocês podem começar falando e depois a gente pode fazer as perguntas. Oi, Quem começa? bom dia Você a ou o todos. Flávio começa por Nesse aqui? momento, o Corinthians Flávio Adalto, então, falando com a gente. Adalto, o Timão vai falar primeiro, a gente vai ouvir, depois a gente arredonda as informações. Boa tarde, Flávio Adalto. Boa tarde. Eu fico surpreso com uma repercussão tão grande por um fato que pode ter sido polêmico, sim, mas que envolve o jogador com um passado muito tranquilo, um ano de Corinthians com uma convivência fantástica, com uma liderança aprovada por todos, um dos líderes da equipe do Corinthians, um dos camaradas mais responsáveis que a gente tem no elenco. Então, isso tudo o credencia a poder até cometer um erro, até cometer um equívoco, uma falha qualquer. Eu acho que demonizar um jogador como o Jô, de seleção brasileira, de Corinthians, que tem um passado como atleta profissional muito bom, que pode ser usado como exemplo, e no Corinthians mais do que nunca, eu acho que há um pouquinho de excesso, de dose de exagero, querendo que ele seja, por exemplo, o salvador de todos os problemas éticos do futebol, que o fair play tem que começar com o Jô e terminar com o Jô. Gente, um equívoco qualquer que possa ter ocorrido me faz pensar também o seguinte: ele sofreu 2 pênaltis, ele reclamou, então o jogador do Vasco deveria, nessa linha do fair play, chamar o juiz e falar: seu juiz, fiz pênalti no Jô. Então, comparar com o fato passado, com o Rodrigo Caio, uma decisão bonita que ele também aplaudiu, eu acho que não cabe nesse momento, sabe? E o Jô sabe que toda a diretoria, todos os companheiros, os torcedores estão do lado dele, porque o conhecem e sabem o quanto ele se dedica, o quanto ele cumpre com as suas obrigações. Agora, se a partir daí querem falar em árbitro de vídeo, se a partir daí querem consertar o mundo, a gente está de acordo, vamos tentar consertar também, mas não usar um ato de um jogador para querer resolver todos os problemas do futebol. Vou aproveitar para ouvir a palavra do Jô. Acredito que os últimos dias também devem ter sido difíceis para você. E pelo que disse o Flávio Adalto, as suas declarações não vão mudar o sentido. Queria que você falasse então sobre esses últimos dias, se você reconsiderou, se você assistiu os programas de televisão, viu toda essa repercussão, inclusive com jogadores se manifestando. A que a gente acabou de mostrar, por exemplo, a declaração do Dudu te criticando. Enfim, como é que você tem visto toda a repercussão? Não, eu muito tranquilo, cara. Que nem o Flávio falou, eu primeiramente agradeço a todos os elogios. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa só, né? Eu não tenho 2 personalidades, né? E é claro, cara, ali depois que eu saí do jogo, realmente eu não tinha visto a imagem, não tinha visto o gol, né? E depois chegando em casa com mais tranquilidade, eu pude ver que a bola realmente tocou no braço. Mas eu quero deixar claro que em nenhum momento eu quis trapacear, em nenhum momento eu tive a intenção de fazer o gol, até porque meus 19 gols que eu fiz foram com puro trabalho, puro suor, com dedicação. Então não é porque eu ia fazer aquele gol ali com qualquer intenção, né? Então eu quero deixar claro que eu não tive a intenção de colocar a mão na bola. A bola tocou no braço, realmente a gente viu, a imagem não tem como mentir, tocou, mas a minha intenção não era fazer qualquer tipo de coisa errada. Quem me conhece sabe que eu tenho um caráter. Hoje, graças a Deus, com a minha mudança, eu tenho sido exemplo para alguns jogadores ou para algumas pessoas, né? Eu sou grato a tudo que o Corinthians tem feito por mim. Então, quem realmente me conhece sabe que em nenhum momento eu queria fazer alguma sacanagem, né? É claro que gerou polêmica, né? Devido que alguns acham que poderia ter assumido, mas se eu tivesse a convicção eu falaria. Não tem um porquê esconder algo. Então, mas é só para a gente realmente dar um ponto final nessa história, que gerou polêmica normal, mas que nenhum caráter, nenhuma conduta minha fora de campo põe em jogo numa simples jogada que, como aconteceu comigo, poderia acontecer com qualquer outro jogador. Agora, Jô, você entende que esse caso ganha uma repercussão um pouco maior justamente em função de você ser um exemplo desse histórico com o Rodrigo Caio, da postura que você tomou naquele momento? Em função disso, a repercussão passa a ser maior? Isso você entende? Eu entendo perfeitamente, porque como eu aplaudi e achei fantástica a atitude dele, talvez uma grande maioria gostaria de ver a mesma coisa, mas foi situação diferente. Uma jogada que ali eu queria fazer o gol, eu sou atacante,
passando por um momento difícil na partida, que a gente gostaria de ganhar os 3 pontos, eu me atirei na bola. Em nenhum momento eu fiz um movimento de jogar a mão primeiro, né? Então é claro que todos gostariam que eu chegasse ali e falasse, não, foi mão, tá, pô, que atitude nobre do jogo. Se eu tivesse acontecido isso mesmo, eu falaria, né? Porque eu tenho respaldo de todos, eu tenho respaldo da diretoria, eu tenho respaldo da minha família, eu tenho respaldo de próprio vocês da imprensa, porque eu sempre botei a cara para falar, momento bom, momento ruim, eu não tenho o porquê esconder, né? Mas algumas coisas que me deixou chateado só foi de julgamento sobre o meu caráter, né? Minha conduta fora de campo. Não é um lance desse que vai manchar. Então eu tenho certeza que eu tenho apoio de todos, alguns jogadores me mandando mensagem, enfim. Bacana porque assim, gerou polêmica, mas as coisas vão se ajeitando, isso é normal do futebol e a gente tem que seguir a vida. Alessandro, aproveitar aqui a sua presença também. O Flávio já reforçou o que vocês pensam do Jô enquanto pessoa, enquanto atleta. E a presença de vocês aqui, além das palavras, mostra também que vocês estão do lado dele em relação a qualquer situação. Como vocês veem essa coisa, agora esse movimento que foi criado em relação a vídeo já para a próxima rodada? Estão falando de botar vídeo também na Copa do Brasil. Tudo parece muito, passa para a gente da CBF, que foi só por causa do lance dele, né, que eles estão tendo essa atitude toda. Como que o Corinthians enxerga isso de forma oficial? Há algum tipo de descontentamento por só acontecer depois de um lance que vocês foram favorecidos? Como vocês viram toda essa situação? Na verdade, assim, não é o que o posicionamento do Flávio, nosso diretor do Departamento de Futebol Profissional, não é o que ele pensa, não é o que nós pensamos, é o que nós temos convicção e certeza. Cada palavra dele é uma palavra do grupo, do torcedor, do presidente, é uma palavra de uma referência hoje no elenco, de um atleta que está tendo um ano excepcional e não precisamos nem ficar recapitulando tudo que ele conquistou como atleta, né? Então as palavras são ditas com muita propriedade pelo Flávio e a gente acaba enfatizando isso. Eu vejo muito positivo, é o que o Jô falou, tudo o que gerar polêmica e forem tomadas atitudes benéficas para um campeonato brasileiro tão importante como nós entendemos que ele é, a gente fica muito feliz, né? A gente espera que realmente tenham bastante retorno positivo em cima disso, né? Não vai ser a primeira polêmica, muitas outras acontecerão, né? Não só o futebol está evoluindo, tudo se evolui hoje em dia, né? E se for para um resultado final onde poucas pessoas saiam culpadas, ótimo, que assim seja, né? Se for para credenciar o nosso campeonato a um topo maior ainda do que ele já está, que assim seja, ficamos felizes, apoiamos, né, e nos colocamos à disposição para que isso seja desenvolvido de uma melhor maneira, né, de uma maneira muito, muito sólida, para que venha realmente para ficar aí para os próximos campeonatos. Não tem problema ter vindo por causa disso? Não, mais cedo ou mais tarde com certeza viria, se foi por um lance como o do jogo, quantos outros já não aconteceram no campeonato? Poderia ter vindo mais cedo, mais tarde, ou ao final da competição, né? Se for válido, se vier para somar, se vier para qualificar, o Corinthians apoia, não tenha dúvida. E o jogo que você acha do árbitro de vídeo agora, se entrar agora no meio do campeonato? Cara, eu fui, assim, para mim vai ser bom, né? Para todos vai ser bom, né? Porque eu sempre fui suspeito de falar contra a arbitragem, né? Nunca gostei, nunca vou gostar. Então acho que se é para ajudar a arbitragem, para não ser sempre eles o crucificado, sempre é porque o resultado negativo, porque o árbitro ajudou, porque isso, porque aquilo. Se for benéfico para o futebol brasileiro, acho que é sempre bem-vindo. Mesmo no meio do campeonato? É um teste que vai ter que ser feito, né? Uma hora tem que ser feito, né? Já que aconteceu tudo isso para poder colocar agora no meio do campeonato, que seja bom, que todos entendam que é um processo, né? Todos têm que entender que não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão dar certo, mas que seja benéfico para o futebol brasileiro. Então, a presença aqui do Alessandro, do Flávio, do Jô, passando por aqui. Esse esclarecimento, esse breve bate-papo aqui da direção do Corinthians, né? Como a gente falava há pouco aqui dentro do Conexão, quando o ônibus chegou, a gente já aguardava que fosse naquele primeiro momento, deixaram as malas um pouco mais de lado, vieram agora sim os 3 aqui, então dando posicionamento, fazendo os esclarecimentos em relação a toda essa polêmica do vídeo, ao gol de mão, e a gente continua aqui na Argentina, precisando de qualquer coisa, Giovanni, Rolim, já sabe, é só chamar.